E a Corregedoria da Polícia Militar concluiu o inquérito que apurava a participação de policiais na escolta ilegal e no assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas continuamos e vamos ouvir então o Misael Mainetti. Quantos agentes foram indiciados, Misael? A novidade, 16 policiais militares indiciados por meio desse inquérito produzido pela Corregedoria da Polícia Militar. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo que acompanha o 13 em 1. Nós confirmamos isso com uma fonte nossa. A Corregedoria produziu esse inquérito e 16 policiais. Os crimes, 12 deles vão ser indiciados por organização criminosa, um por falsidade ideológica e prevaricação e outros 3 por organização voltada à prática da violência. E nesse inquérito, a Corregedoria da Polícia Militar também pede já a manutenção da prisão preventiva de vários desses policiais militares. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública para confirmar, esse indiciamento de 16 PMs, mas a SSP não respondeu exatamente sobre essa novidade, se limitou a dizer que através do inquérito da Corregedoria da PM, eles prenderam 17 pessoas e que através do inquérito da Polícia Civil, 8 pessoas foram indiciadas. Mas a novidade que a gente tem com fontes que estão aí, no meio desse caso, bem diferente, esse caso são 16 novos policiais militares que tinham alguma atividade ilícita com o Vinícius Gritzbach, que foi assassinado em novembro de 2024, dias depois de ele ter relatado ali para o Ministério Público, num depoimento oficial, na delação premiada, relatado como funcionava a organização criminosa do PCC. A gente continua acompanhando o envolvimento de tantos agentes públicos, policiais militares, neste caso, com o crime organizado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Misael Mainetti? Bom trabalho para você. Estamos falando aí de 16 policiais, então, que agora recebem, essa indicação, esse indiciamento da Corregedoria da Polícia Militar. Obviamente que para haver uma atuação é preciso haver corrupção daqueles que hoje lidariam com a segurança. Como é que você avalia a quantidade de gente e o desafio que isso traz também para quem cuida da segurança pública aqui no estado de São Paulo, para o próprio governo de São Paulo, para o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, porque é preciso haver agora, um olhar, uma fiscalização muito maior sobre a possibilidade e a atuação de policiais que, em vez de protegerem a sociedade, estariam lidando com o crime organizado. Evandro, eu bato muito numa tecla aqui, de que o crime está muito ligado à impunidade no Brasil. Essa impunidade, ela poderia estar ligada porque as leis são fracas, porque o entendimento dos juízes é de um abrandamento penal, enfim, contaminados por questões ideológicas, mas também a impunidade é muito grande por conta da corrupção. E aí a gente está falando de uma corrupção tanto dentro da corporação, da polícia, quanto também do poder judiciário. A gente viu escândalos aí de vendas de sentença no estado do Mato Grosso. Então é muito difícil a gente ter políticas mais efetivas de segurança pública quando a corporação também está contaminada pela corrupção. Agora, é claro que é uma minoria. Exatamente, isso que a gente precisa reforçar. Exatamente. Não dá para generalizar, pessoal. Perfeito. Não dá para colocar na conta da polícia como um todo casos de policiais que acabaram cedendo à corrupção para auxiliar o crime organizado e que agora estão sendo indiciados e devem ser punidos. Exatamente. É uma minoria. Só que essa minoria, ela tem um poder de um estrago muito grande. Então, esse que é o grande problema e a gente tem que lutar contra isso, justamente, senão a própria população acaba sendo penalizada. Sim, é muito interessante essa sua análise, O quanto, de fato, uma minoria em termos de números é capaz de manchar uma corporação como um todo. Como é que você avalia isso e o desafio que isso traz também para as autoridades públicas, hein, Felipe Monteiro? Que tipo de processo que deve ser feito para que boa parte da corporação também não receba, digamos, uma punição da sociedade por conta de alguns que decidiram se corromper? Não, essa é uma boa pergunta, Cine. Mas esse caso do Gritzbach, na minha opinião, ele retrata e reforça a falência do sistema de segurança pública do Brasil. Primeiro que o Gritzbach, ele fez delação premiada, delatando vários policiais e delatando membro do PCC. Sim. E o Gritzbach não teve o apoio e a segurança do Estado, porque o Gritzbach não queria. Como uma pessoa que delata
membros da polícia e do PCC pode ter a faculdade, né, de ter a escolta policial oficial ou não. Sim. Esse é o primeiro ponto. Ele jogou merda no ventilador. Exatamente. O segundo ponto que mostra o absurdo, né, é a ligação do policial civil militar, como o Gani bem disse aqui, que é minoria, mas tem a condição de fazer um estrago muito grande, né, na sociedade, porque a polícia tem que proteger a sociedade. A partir do momento que ela é corrompida pelo crime organizado, o dano é muito grande, né? Você vê nesse caso a ligação do PCC com a polícia, né, mostrando que a organização criminosa está incutida dentro de todos os poderes. Está discutindo no Poder Executivo, na Polícia Civil, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário. Então a briga contra o crime organizado passa também por mais gerência e mais compliance, mais integridade em todos esses órgãos. Agora, tua pergunta boa, né? Como que eu faço que a população seja protegida contra esses maus policiais e faça a população enxergar que a polícia é efetiva e é honesta e é correta na sua maioria? Na minha opinião, tem que ter mais integridade, tem que ter mais avaliação de policiais, tem que ter uma ouvidoria muito mais eficiente que receba denúncias do público, tem que ter processos administrativos internos que tirem esses péssimos policiais, né, e separe dos bons policiais. Então nós temos que repensar toda a gerência e gestão da Polícia Civil, Militar, Federal, em todos os estados da Federação. Mas não dá para a gente deixar que a polícia, que tem o poder, né, de usar a força, né, e tem o mandato da população para exercer a força física, seja vítima, né, do PCC e seja aglutinada pelo crime organizado em geral. Fala, Segré. Eu vejo que tem duas metodologias para convencer alguém a fazer o que o crime organizado quer. Uma seria, efetivamente, oferecer dinheiro, oferecer algum benefício, alguma coisa pecuniária. Então, a pessoa se corrompe para o seu benefício pessoal, familiar, o que seja. Mas tem uma outra que, o outro dia, não me lembro qual é a cidade do Rio de Janeiro, em que veio uma pessoa e falou: eu era vereador dessa cidade, sobre 10 vereadores, tinham 3 que eram do crime organizado. Falei: caramba, já sabiam? Sim, sabíamos que era do crime organizado. Mas aí, inocentemente, eu falei: mas não era a maioria, né? Aí ela respondeu: não precisa. Porque vem a pessoa e fala: olha, fulano, eu sei onde teu filho está estudando. E quando a gente vê, por exemplo, juízes que liberam narcotraficantes, juízes também que deixam ir embora pessoas claramente com problemas judiciais, a priori a gente pensa, é corrupto. Mas muitas vezes tem ameaças por trás que fazem que essa pessoa, e não é uma justificativa de jeito nenhum, mas é uma realidade que a gente deve ponderar também. Então, quando a polícia, nesse caso, que tem a obrigação moral, institucional e constitucional de nos defender e nos cuidar, não está fazendo o seu trabalho, não podemos olhar para o lado imaginando que seja apenas porque está corrompido. Tem muita extorsão no meio e hoje o crime organizado está muito mais organizado que o Estado, que não tem muita organização, não. Então, é uma realidade que é um desafio para que o curto prazo alguém, eu não sei, imagino que seja o Legislativo, junto com o Judiciário e o Poder Executivo, deverão resolver para que isso não se agrave. Hoje em dia, sair à noite, em qualquer lugar da rua, é um risco de morte. Isso não pode ser, nós não podemos nos acostumar com essa realidade. É verdade, Segré. Eu quero ouvir tua análise também, Zé. Olha só, há tempos atrás, O Pequeno Príncipe era um livro assim chamado Das Missas, que era fácil leitura e todo mundo lia. Mas lá existem lições que a gente leva para a vida inteira. Era um planeta pequeno em que ele tinha que erradicar os baobás, arrancar as sementes e as plantinhas. Porque o baobá, ele cresce, fica muito grande, a maior árvore do mundo. Aí ele dizia que você tem que arrancar a semente, porque quando um baobá é uma plantinha, aí uma ovelha chega e come e pronto. Mas se crescer, nenhuma manada de elefantes pode derrubar um baobá. Por que eu estou dizendo isso? É porque deixaram as facções criminosas crescerem no país. Sim. Senhores, não é fácil. Estão enraizadas e cada vez mais. A gente vê a habilidade deles de esconder dinheiro. Esconder dinheiro não é uma coisa fácil, não. Eu tenho uma frase: não há nada no mundo mais difícil de esconder do que dinheiro.
E eles têm a habilidade de esconder dinheiro porque está ganhando muito dinheiro em vários pontos, em várias ações, né? Então, assim, as facções criminosas cresceram, está difícil, entraram na política, tem representante na Câmara. Nessas últimas eleições me disseram em vários municípios que existem vereadores eleitos e até prefeitos pelo Brasil inteiro, está crescendo, então é preciso. Esta ação de eliminar um delator em pleno aeroporto internacional, isso demonstra uma força que a gente nem imaginava. Por mais que a gente soubesse que elas eram fortes, ninguém poderia imaginar uma ousadia dessa, né? E tinha mesmo, sob comando do capitão Derrite, né, de ser descoberto isso aí e de ser colocado às barras da justiça todos. Acabou aquela inocência de um policial fazer bico de segurança para um bicheiro, para ou alguém que anda ali entre o bem e o mal. Acabou. O profissionalismo tem que entrar na polícia. A polícia é um posicionamento muito sério, detém um monopólio da violência garantida pela Constituição. Então, assim, tem que acabar com essa possibilidade de fazer bico, de fazer segurança a bandidos ou a pessoas que estejam ameaçadas. Policial tem que ser policial. Lá atrás, o Lúcio Flávio falou, né? Polícia é polícia, bandido é bandido. Quando ele viu, num certo momento, que havia uma mistura nisso. Então, assim, chegou o momento da Corregedoria atuar e separar um do outro. Polícia é polícia, bandido é bandido. Zé, eu quero até aproveitar